Ainda era madrugada quando o silêncio pesado de um hospital quase vazio foi rompido por passos apressados, vozes trêmulas e o som frenético de uma maca deslizando pelo corredor. A cidade dormia, mas ali dentro, vidas estavam prestes a mudar para sempre. O relógio marcava pouco depois das 4 da manhã quando Yumenlong deu entrada na emergência, inconsciente, frágil e com sinais claros de que algo terrivelmente errado havia acontecido antes de sua chegada. Os funcionários da recepção, acostumados ao caos da noite, pararam por um instante. Havia algo diferente naquele jovem. Algo perturbador, como se a própria atmosfera ao redor dele pedisse socorro. Os médicos se aproximaram rapidamente, tentando estabilizá-lo enquanto uma enxurrada de perguntas ecoava no ar. O que aconteceu? Quem o encontrou? Há alguém da família? Mas nenhuma resposta vinha junto. Apenas o corpo imóvel de um jovem que, horas antes, ainda trocava mensagens com a família, prometendo encontrá-los no fim de semana. A notícia da internação se espalhou com a velocidade e a intensidade que só uma tragédia inesperada pode causar. Não demorou muito até que a mãe de Yu chegasse, cambaleando pelos corredores como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Atrás dela, a namorada, completamente transtornada, quase caiu ao tentar correr até a sala onde ele estava sendo atendido. As duas se agarraram uma à outra antes de serem guiadas para dentro, e o que viram arrancou delas um grito silencioso de desespero. Yu estava rodeado por médicos, monitores e cabos. Seu peito subia e descia com extrema dificuldade, como se cada respiração fosse a última. Era impossível reconhecer ali o rapaz cheio de vida, humor e sonhos que ambas conheciam. O médico responsável explicou que ele havia sido encontrado desmaiado próximo ao prédio onde morava. Uma testemunha anônima relatou que, antes de desmaiar, Yu parecia desorientado, como se estivesse fugindo de algo que ninguém conseguia identificar. Outra fonte afirmou ter visto o ator entrando no elevador naquela noite, sozinho, mas com uma expressão de puro pânico. Um detalhe que, mais tarde, se tornaria crucial na investigação. A mãe de Yu se aproximou devagar, segurando a mão dele com uma força quase desesperada, como se estivesse tentando puxá-lo de volta para a vida. Ela repetia o nome dele como se fosse um mantra, a voz trêmula, quebrada pelo medo. A namorada, por sua vez, tremia de um jeito que parecia impossível de controlar. Em sua mão, amassada, havia uma carta que Yu havia escrito horas antes, mas que nunca teve coragem de entregar. Na mensagem, poucas linhas e uma frase que faria qualquer coração despedaçar: desculpa. Eu não consegui mais lutar. Os médicos tentavam de tudo para manter-o estável, mas algo intrigava a equipe desde o primeiro momento. Além do trauma evidente, havia sinais de que seu corpo vinha sofrendo há semanas. Marcas de exaustão, pressão alterada, de peso repentina, indícios claros de que algo vinha consumindo sua saúde muito antes daquela madrugada. A equipe não tinha respostas, mas cada detalhe aumentava a inquietação. Enquanto todos tentavam entender o que poderia ter acontecido, uma enfermeira encontrou o celular de Yu no bolso da calça. Ao pressionar o botão lateral, foi reproduzido automaticamente um áudio gravado menos de uma hora antes de ele ser encontrado. Os primeiros segundos eram apenas sons de passos rápidos, depois respiração pesada, ofegante, sufocada. Em seguida, a voz de Yu, trêmula, quebrada: eu tentei. Eu juro que tentei. Depois disso, um barulho distante, metálico, e o arquivo termina abruptamente. Ninguém soube explicar o que aquilo significava, mas a mãe e a namorada ficaram paralisadas. A mãe levou as mãos à boca, tentando conter um soluço que parecia rasgar sua alma. A namorada fechou os olhos com tanta força que lágrimas escorreram imediatamente, como se tivessem esperado apenas aquele gatilho para desabar de vez. Os médicos não tiveram tempo nem para processar o áudio. O monitor cardíaco começou a apitar irregularmente. O corpo de Yu reagia, mas não de forma positiva. Havia uma instabilidade que deixava toda a equipe em alerta total. Precisamos levá-lo para a emergência agora, gritou o médico-chefe, enquanto a equipe preparava o equipamento. A mãe tentou segui-lo, mas foi segurada gentilmente pela enfermeira.
Morada caiu de joelhos, mãos cobrindo o rosto, repetindo o nome dele sem parar, como se o som fosse capaz de alcançá-lo através das portas da sala de reanimação. O corredor ficou pequeno demais para conter toda a dor que vazava daquela cena. Uma auxiliar de enfermagem que testemunhou tudo mais tarde diria que nunca viu tanto desespero em tão pouco tempo. Parecia que o ar tinha ficado mais pesado. Parecia que todo mundo ali estava sentindo que algo terrível ia acontecer, relatou. Enquanto isso, o médico-chefe percebeu algo estranho no exame inicial, uma marca no braço de Will que não correspondia a machucados comuns de quedas ou acidentes. Era um sinal recente, como se ele tivesse sido submetido a algum tipo de procedimento ou substância antes de perder a consciência. O médico registrou a informação e pediu exames adicionais, mas naquele momento, a prioridade absoluta era salvar sua vida. Segundos viravam minutos, minutos pareciam horas. A mãe e a namorada permaneceram paradas diante da porta fechada, agarradas uma à outra, unidas pelo mesmo medo e pela mesma dor. O hospital, normalmente caótico, estava silencioso, como se cada pessoa ali estivesse presa numa suspensão dolorosa, aguardando o pior, desejando o melhor e rezando para que o destino fosse misericordioso. O tempo parecia não avançar. A ansiedade subia como uma onda prestes a engolir tudo. E então algo inesperado aconteceu. Um policial entrou no hospital com uma pasta de investigação, procurando informações. Ele havia sido acionado às pressas depois que câmeras de segurança próximas ao local onde Will foi encontrado revelaram uma imagem perturbadora. Alguém vestindo preto, seguindo o jovem de perto minutos antes de ele desaparecer do alcance das câmeras. Foi só quando o policial se aproximou das duas mulheres que uma enfermeira respirou fundo e murmurou: "Acho que há algo muito maior por trás disso." E essa frase, essa única frase, marcou o fim da primeira parte de uma história que estava prestes a explodir em revelações chocantes. O relógio havia acabado de marcar 6 da manhã quando a porta da sala de emergência se abriu novamente. O médico-chefe saiu com o rosto cansado, marcado por horas de tensão, mas com um olhar firme que deixava claro que aquilo estava longe de ser um simples caso clínico. A mãe de Will correu até ele, agarrando seu jaleco como se precisasse de algo sólido para não cair. A namorada ficou atrás, com as mãos unidas, como se estivesse segurando o próprio coração para não despedaçar. O médico pediu calma antes de respirar fundo e explicar que Will ainda estava vivo, mas em estado crítico, dependendo de ventilação artificial e monitoramento constante. Foi apenas então que o policial, permanecer em silêncio até aquele momento, pediu permissão para falar. Ele abriu uma pasta com alguns documentos e fotos recolhidas nas últimas horas. As duas mulheres, já fragilizadas pela angústia, olharam para o material com uma mistura de medo e confusão. O policial explicou que havia sérias contradições na maneira como Will foi encontrado. Câmeras próximas ao prédio do ator mostravam que ele não estava simplesmente caminhando antes de perder a consciência. Ele parecia estar fugindo. Havia olhado para trás diversas vezes, como se alguém o estivesse seguindo. A revelação caiu como uma bomba dentro do hospital. A namorada levou a mão à boca, enquanto a mãe de Will cambaleou um passo para trás. Mas o policial não havia terminado. Revelou uma imagem ainda mais enigmática: um homem de casaco escuro, rosto parcialmente coberto, caminhando na mesma direção que Will poucos minutos antes do colapso. A polícia não conseguira identificá-lo ainda. Acreditava que ele poderia ser uma peça-chave para entender o que realmente havia acontecido naquela madrugada. Enquanto isso, dentro da sala de observação, Will lutava entre a vida e a inconsciência. O corpo reagia de maneira irregular, e cada mudança nos monitores fazia a equipe médica correr para ajustar medicamentos e equipamentos. O silêncio era quebrado apenas pelos sons repetitivos das máquinas e pelos soluços contidos das duas mulheres, que tentavam manter a esperança viva, mesmo quando parecia impossível. Quando a mãe de Will finalmente pôde vê-lo novamente, entrou na sala apoiada por uma enfermeira. O filho estava imóvel, com os olhos cerrados, a pele fria e o corpo frágil demais para alguém tão jovem. Ela se aproximou devagar,
Sentou-se ao lado dele e segurou sua mão com o cuidado de quem segura algo sagrado. A namorada seguiu logo depois, dando a mão sobre o braço dele, tentando transmitir com o toque tudo o que não conseguia dizer em palavras. Foi então que um detalhe inesperado chamou a atenção dos médicos. Ao ajustar a camisa do paciente, uma enfermeira encontrou dobrada no bolso interno uma pequena folha de papel, amassada e parcialmente molhada. Traços ainda eram legíveis. Era uma carta escrita por Will pouco antes de desmaiar, mas que não havia sido entregue a ninguém. Seu conteúdo, embora breve, era devastador, e falava sobre cansaço, medo, e uma sensação de estar sendo pressionado por alguém que não o deixava respirar. A mãe chorou ao ouvir trechos da carta. A namorada precisou se apoiar na parede para não cair. O policial pediu imediatamente uma cópia para anexar à investigação. A partir dali, o hospital se tornou não apenas um lugar de tentativa de sobrevivência, mas também um cenário de investigação. Policiais entravam e saíam, enfermeiros eram entrevistados, câmeras internas eram revisadas. Um médico mencionou que alguns dos sintomas de Will não pareciam compatíveis apenas com trauma físico, havia algo mais, talvez exaustão extrema. Talvez algo que ele estivesse enfrentando emocionalmente havia semanas. Isso abriu mais perguntas do que respostas. Volta das 7h30, o estado de Will piorou. Os alarmes começaram a soar de maneira irregular. A equipe correu para tentar estabilizá-lo. A mãe foi retirada da sala pelo bem da segurança da equipe, enquanto a namorada permaneceu do lado de fora, tremendo incontrolavelmente, repetindo o nome dele como se isso pudesse chamá-lo de volta. A tensão se espalhou pelos corredores como um vento gelado. Até mesmo pacientes e acompanhantes que nada sabiam sobre o caso sentiram o ar pesar. Minutos depois, o médico-chefe apareceu novamente, mas desta vez seu rosto estava muito mais sombrio. Ele não precisou dizer nada, a expressão já dizia tudo. A mãe desabou antes mesmo de escutar qualquer palavra. A namorada deixou escapar um grito contido, afundando no chão enquanto lágrimas escorriam sem controle. Ainda assim, o médico, com voz suave mas firme, explicou que a equipe havia feito tudo ao seu alcance, mas o corpo de Will não resistiu à sucessão de colapsos. Eles tentaram reanimá-lo diversas vezes, mas sem resposta. O tempo parou. O hospital inteiro pareceu congelar. A mãe de Will, com a dor que só uma mãe pode sentir, levada até o corpo do filho, ela se debruçou sobre ele, segurando-o contra o peito de um jeito que nenhum protocolo médico jamais poderia impedir. A namorada, devastada, ajoelhou-se ao lado da cama, repetindo palavras de amor que agora ficariam para sempre sem resposta. O policial que acompanhava o caso, provavelmente comovido, informou que a investigação seria ampliada. A carta encontrada, as imagens da câmera, o áudio gravado no celular de Will e a presença do homem misterioso formavam um conjunto de elementos que apontavam para algo muito maior do que um simples colapso ou tragédia isolada. A equipe médica entregou todos os documentos necessários para a polícia, que iniciou imediatamente o processo de reconstrução das últimas horas de vida do jovem. Enquanto isso, amigos e familiares começaram a chegar ao hospital, trazendo com eles uma dor compartilhada e um choque profundo. Todos descreviam eu como alguém generoso, dedicado, sensível, alguém incapaz de imaginar que estivesse vivendo, em segredo, uma tempestade tão violenta por dentro. As redes sociais, poucas horas depois, foram cobertas por mensagens de apoio, incredulidade e exigências de justiça. A comoção ultrapassou fronteiras, alcançando fãs de diversos países que, ao saberem da notícia, fizeram questão de se manifestar. Mas dentro do hospital, longe das câmeras, longe do barulho do mundo, e a namorada permaneceram em silêncio, uma segurando uma parte do que restava dele. A promessa da mãe ecoou suavemente na sala: eu vou descobrir a verdade, meu filho, eu prometo. A namorada, cabeça apoiada no braço dele, sussurrou: você não será esquecido. Nada será em vão. Assim, num amanhecer marcado por lágrimas, mistério e um silêncio que parecia infinito, terminou a última madrugada de Imenglong. História que abalou não apenas uma família, mas
também uma cidade inteira, e que agora se transforma em um grito urgente por justiça e respostas. E enquanto o corpo era levado, a sensação era clara: algo muito maior estava apenas começando. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava a caminho. E o mundo, especialmente o Brasil, estava atento, aguardando cada nova revelação.